Bom dia, galerinha. Pessoal, vamos aqui para mais uma aulinha de matemática, certo? O assunto hoje nada mais é do que raízes e fatoração, beleza? Nossa escola, né? Gente, primeira coisa de tudo, é interessante saber que as raízes nada mais são do que operações, certo? Simbolizada por este elemento aqui, ó. Beleza, gente? Chamado radical, certo? Alguns elementos estão omitidos aqui. Pode ou não estar omitido. Por exemplo, o índice, certo? Na nossa figura, a gente tem índice 2. Mas, por exemplo, se não vier nada, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Se no raiz, se no radicando, tiver um índice 2, legal. Se não tiver nada, ele automaticamente, certo? Tem o índice 2 aqui, ó. É como se existisse esse índice 2 aqui, certo? O que acontece também? Trocar só com o pincel. O que acontece também? Existe um número chamado radicando, certo? Este número ele está dentro do radical. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu trouxe um 4. Tudo bem? E existe, por fim, a nossa raiz, que seria nossa resposta, propriamente dito. No nosso caso aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Mas a gente vai entender hoje direitinho por quê que é 2 e como calcular. Certo, gente? Então, esses aqui são nossos elementos. Só lembrando. Radical, ele está de vermelho aqui, ó. Aqui embaixo, ó, eu trouxe até com a... Vê só. Com a legenda aqui, com a sublinhada aqui embaixo, certo? O índice é o que está aqui do lado de fora, sublinhado aqui de azul. O radicando é o que está dentro do radical. E o que está de verdinho aqui é nossa raiz ou resposta. Certo, gente? Aqui está mais uma foto mostrando direitinho cada elemento, só que agora com a letrinha. Certo? O A é radicando, o índice é índice, o radical é nossa simbologia de raiz quadrada, certo? Ou raiz cúbica, raiz da quarta, raiz da quinta, certo? E o que vai decidir essa raiz é nosso índice. Beleza, gente? Mais uma vez, quando não tiver nada, por exemplo aqui, ó, quando o índice não aparecer, esse índice automaticamente é 2, certo? Perceba a figura. Quando o índice não aparece aqui, certo? Aqui, ó, o índice não apareceu aqui, né? Quando eu estou botando uma bolinha aqui, ele não apareceu aqui, certo? Automaticamente, ele pode não aparecer ou ser 2. E, gente, quando a gente quer calcular outros tipos de raízes, certo? Que não seja exatamente a quadrada, o índice tem que aparecer. Por exemplo, essa questão aqui, essa continha aqui, ela é proposital. Vê só. Raiz cúbica, por quê? Ó, índice 3 de 9. Eu pergunto a vocês, raiz cúbica do índice 3, raiz cúbica de 9 é 3? É não, gente. Tá errado, certo? Tá errado. Isso aqui é diferente de 3. E a gente vai entender isso hoje. Beleza, gente? Esse índice aqui, se não tivesse o 3, certo? Se não tivesse o 3, automaticamente seria 2. E aí, raiz quadrada de 9 é 3. Mas, como a gente tem um índice 3, a gente quer a raiz cúbica de 9. Não é 3. Vamos aprender isso hoje. Então, o que acontece, gente? A raiz quadrada de um algarismo, ela é dada por um número positivo, certo? Que ao ser elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, se iguala a um número x, onde o nosso número radicando vai ser um nzinho vezes um nzinho. E o x vai ser um nzinho. Professor, complicou tudo. Não, gente. Isso aqui pode parecer complicado a princípio, mas com os macetes e tentando fazer, a gente vai conseguir fazer direitinho. Vê só, gente. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que uma raiz de um radicando, nzão, é igual a um x, certo? E o que acontece? Esse nzão aqui, a gente vai procurar um número, certo? Que multiplicado por ele mesmo vai dar esse nzão. Professor, como assim? Vê só. Vê só. A gente vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo
vai dar igual a n. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, no exemplo A, raiz de 4, certo? Primeira coisa, aqui apareceu um expoente, um índice? Não. Então, automaticamente, isso aqui tem um 2, certo? Pode ou não ter o 2 aqui. Mas, se tiver o 2, legal, você sabe que é raiz quadrada. Se não tiver nada, você sabe que tem um 2 aqui, só que ele está omitido. O que a gente vai fazer? Certo? A gente vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 4. Por exemplo, se eu disser para vocês que 4 é 2 vezes 2, vocês acreditam? Legal, né? 4 é 2 vezes 2. Então, gente, automaticamente, o nosso x, que é a nossa raiz quadrada, é 2. Está na definição. Ó. Se a gente acha um nzão, que é uma multiplicação de 2 nzinhos, certo? A nossa raiz quadrada vai ser o próprio nzinho. Beleza, gente? Pare o vídeo aqui e copie isso aqui, certo? Essa aqui é uma das maneiras da gente estar pensando em resolver raiz quadrada, beleza? Olhe para o número, certo? Olhe para o número, para a nossa raiz quadrada, certo? E você vai fazer primeiro tudo. Veja se esse nzão aqui, certo? Você consegue destrinchar ele em dois números que multiplicado dá ele. Por exemplo, o 4 aqui foi o que eu fiz. 4 é quem? 4 é 2 vezes 2, certo? Eu fiz aqui, ó, 4 igualei a 2 vezes 2, certo? Se você conseguiu achar dessa forma, automaticamente nossa raiz é igual a 2. Beleza, gente? Pause o vídeo e copie isso aqui. Fazer outro exemplo. Beleza, gente? Vê só. Se a gente tem aqui, ó, na letra B, eu quero agora, ó, a raiz de 25, certo? Pergunto a vocês, quem é a raiz de 25? Gente, 25, você não consegue escrever aqui, ó, que é 5 vezes 5, certo? 25 não é 5 vezes 5? Então, você escreve aqui, ó, raiz de 5 vezes 5. Gente, automaticamente, a nossa raiz quadrada, certo? O nosso x vai valer 5, certo? Nosso x vale 5. Automaticamente, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Beleza? Essa é a primeira forma de você pensar em resolver uma raiz quadrada. Olha para o número e tenta quebrar ele na multiplicação de dois números iguais. Se der certo, legal. Essa raiz vai ser exata. Certo? Beleza, gente? É interessante falar, gente, que nem todo número vai possuir raiz quadrada exata. Certo? Nem todo número possui raiz quadrada exata. Quando as raízes não são exatas, no problema a gente dá quanto elas valem. Certo? Não se preocupe. Existe uma forma de calcular. Eu vou ensinar para vocês mais adiante. É um pouquinho mais trabalhoso e não muito usual. Mas eu quero que vocês saiam, beleza? Mais adiante. O que acontece? A gente tem também ó, uma tabela com algumas raízes quadradas, certo? Por exemplo, esse Vzinho aqui, gente, é o símbolo do radical. É a mesma coisa da gente ter isso aqui, ó. Esse Vzinho aqui, ó. Esse Vzinho aqui, esse aqui da tabelinha. Beleza? É porque eu não consegui pegar uma tabela que tinha o radical bem certinho, certo, gente? Mas esse Vzinho, para qualquer número, é isso aqui. Vocês podem decorar isso aqui. É um pouco trabalhoso, certo? Mas na vida de vocês, quem for brincar com matemática também, quem gostar, é interessante saber isso aqui. Beleza, gente? É interessante falar também ó, que não vão existir, novamente, não vão existir sempre. Existem números que não vão possuir raiz quadrada perfeita. Por exemplo, se eu chegar e perguntar para vocês aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 10? Certo? Eu pergunto a vocês, existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 10? A gente consegue ver esse número? Não, certo? Então, essa raiz vai ser aproximadamente um número irracional, ou seja, um número bem longo.
Por exemplo, vê só. Se eu tiver aqui, ó, vou fazer aqui exemplo, ó, na calculadora. Eu quero aqui, ó, a raiz de 10. Primeiro eu escrevo 10 nessa calculadora científica e escrevo aqui, ó, esse símbolozinho de raiz quadrada. Olha o que dá. Dá 3,162277. Este número aqui, na verdade, é infinito, beleza? Este número aqui não é uma raiz exata, certo? Existem números que não vão possuir essa raiz, certo? A gente consegue calcular pela calculadora e tem uma fórmula de estimativa deles, que eu vou ensinar para vocês em outra aula, certo? Então, está aqui essa tabelinha. É interessante vocês terem copiado no caderno também, decorar também algumas dessas aqui, porque são bem úteis. Beleza, gente? Certo, gente. A gente tem também as raízes com índice diferente de 2. Beleza? Ah, professor, como é que vai funcionar? Da mesma forma. O que acontece? Essas raízes vão ser, ou seja, a raiz de um algarismo ela é dada por um número positivo n, que ao ser multiplicado por ele k vezes se iguala a x. Professor, não entendi nada. Realmente, essas definições são um pouquinho complexas, sabe? Mas a gente está aqui para destrinchar elas direitinho. O que acontece? Esse k aqui, ele vai ser o índice, certo? A gente tem o nosso radical, o radicando, que é esse nzão, e o x. Esse nzão, ele vai ser a multiplicação, se você conseguir destrinchar esse nzão na multiplicação de fatores nzinho, ó, vê só, fatores nzinho, k vezes, certo? O nosso x vai ser, nosso x, que é a nossa razão, desculpa, que vai ser a nossa raiz, ele vai ser o nosso nzinho, certo? Para um pouquinho, copie essa definição também, gente. Copie isso aqui também, ó, que eu escrevi de azul, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui bem interessante. Vejam só. A gente tem aqui, ó, na letra A. Eu quero a raiz cúbica de 27, certo? Gente, vê só. 27, a gente sabe que é quê? Que é 3 vezes 9, né? Vê só. 27, a gente sabe que é quem? Que é 3 vezes 9, beleza? Mas, ao mesmo tempo, gente, 9 é quem? 9 não é 3 vezes 3? 9 aqui não é 3 vezes 3? Então, gente, eu consigo escrever 27 de que forma? 3 vezes 3 vezes 3, ó. Porque o 9 não é igual a 3 vezes 3? Certo, gente? Vê só. Eu consigo escrever o nosso 27 assim, ó. Raiz cúbica de quem? De 3 vezes 3 vezes 3. Gente, o nosso índice, certo? O nosso índice aqui, ele vai marcar a quantidade de vezes que eu preciso ter que um número se repita aqui, se multiplique dentro da raiz, certo? Esse número aqui, o 27, eu consigo escrever ele como 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, certo? 3 vezes aqui, ó, que são a quantidade de vezes do índice. Então, gente, o que acontece? A nossa raiz cúbica, nossa resposta, vai ser quem? Vai ser 3. Por quê? Eu consigo escrever 3, eu consegui destrinchar o 27 em 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes aqui, ó, essas 3 vezes aqui. Então, resultando com nossa raiz resulta em 3. Então, raiz cúbica de 27 é 3, gente. Beleza? Pause o vídeo e copie isso aqui também. Certo, gente? Vou apagar aqui para brincar um pouquinho mais. Gente, esse assunto, ele realmente é um pouquinho mais complexo do que os outros.
certo? É normal sentir um pouco de dificuldade, mas eu tô aqui para apoiar vocês. Beleza, gente? Vê só. Na letra B, a gente tem aqui, ó, raiz a quarta, certo? De 16. Como é que a gente vai fazer? Eu quero algum número que multiplicado por ele 4 vezes seja igual a 16. Gente, é simples. 16 não é igual a 2 vezes 8, certo? Só que 8, esse 8 aqui, não é igual a 2 vezes 4, certo? Só que o 4, esse 4 aqui, ó, não é igual a 2 vezes 2. Então, a gente consegue escrever 16 nesse formato aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Certo, gente? Então, a gente conseguiu escrever esse número aqui, o nosso radicando, com a multiplicação 4 vezes do mesmo número? Consegue, né? Que é o 2. Então, gente, a nossa resposta para isso aqui nada mais é do que 2. Nossa resposta para raiz a quarta de 16 é 2. Beleza, gente? Essa aqui é uma das maneiras que a gente pode estar pensando em resolver as nossas raízes quadradas. Certo, gente? Pause o vídeo e copie isso aqui também. Gente, vê só. A gente tem também aquela tabelinha de potenciação, certo? Que eu pedi para vocês copiar no caderno. Anteriormente, eu não tinha falado sobre essa regrinha aqui, sabe? Mas hoje a gente vai utilizar ela. Nada mais é do que a gente pode estar interpretando assim, ó. A raiz, certo? Enésima de uma potência de um A elevado a M é igual a e você divide, certo? O nosso expoente vai ser uma divisão. Beleza, gente? Nosso expoente vai ser uma divisão. A nossa raiz enésima, certo? De um A elevado a M é a nossa base, A elevado a M dividido por M. Perceba que o índice, quando ele vem dividindo, certo? Quando ele sai da raiz, ele vem dividindo a nossa potência. Beleza? Isso aqui, essa regrinha aqui, copia ela no caderno, certo? Deixa bem explícita que a gente vai utilizar ela. Beleza, gente? Por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar, eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Raiz ao quadrado de 4. Raiz ao quadrado de 4. Utilizando essa regrinha aqui. Gente, a raiz de 4. A gente não consegue escrever 4 como 2 vezes 2. Certo? 4 é igual a 2 vezes 2. Só que utilizando aqui, ó. 2 vezes 2. Utilizando essa primeira propriedade aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a m mais n. Certo? Não, desculpa. A gente não vai utilizar isso aqui, não. Agora, desculpa. Gente, 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? Vê só. 2 elevado a 1 não é 2. 2 ao quadrado não é 2 vezes ele mesmo. 2, desculpa aqui, ó. 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante, certo? Então, gente, 2 elevado ao quadrado nada mais é do que 2 vezes 2. A gente pode pegar esse 2 vezes 2 aqui e escrever assim, ó. 2 elevado ao quadrado. Beleza, gente? Ó, peguei essa informação aqui e transcrevi para cá. Só isso aqui. Certo? E aí, o que eu falei no início da aula, que as nossas potências, certo? Elas vão ficar assim, ó. Quando a potência não, desculpa, nossa raiz, quando não tem nada aqui, certo? Automaticamente tem quem?
tem o quê? Ó? Vou escrever de outra cor aqui. Ó. Automaticamente tem um 2. Ó. Certo? Só que agora, utilizando essa regrinha aqui, o que é que a gente faz? O nosso resultado, eu vou escrever de outras coisas para vocês verem onde é que vai parar cada coisa. Vê só. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, certo? A raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que é que a gente faz? Isso aqui, gente, nada mais é do que... Ou a gente repete nossa base, que é o 2, certo? 2 repetido de azul. Percebo que as cores elas vão se encaixar bem perfeitamente aqui, ó, bem certinho. O nosso 2 vermelho, certo? O nosso 2 vermelho é o expoente do 2 ao quadrado, certo? Ele vem para cá, ó, vermelhinho aqui, ó, certo? E o nosso 2 verde, ele é nosso índice. Só que, se eu tiro ele da forma de raiz, ele vem para a nossa potência dividindo, ó, certo? Olhe e perceba as cores, certo? O índice verde, ele vem dividindo o índice vermelho. O 2 verde vem dividindo o 2 vermelho. Então fica aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2. 2 elevado a 2 dividido por 2. Isso aqui, gente, vê só. 2 dividido por 2 é quem? Não é 1? Então, nossa resposta é quem? É 2 elevado a 1. Certo? Só que 2 elevado a 1 não é simplesmente 2? Certo, gente? Isso prova o quê? A raiz quadrada de 4 nada mais é do que 2, gente. Só isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, gente? Pessoas, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas vai ter uma segunda parte do vídeo, beleza? Para não ficar muito longo a aula de hoje, certo?